Oi, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula de embriologia. E hoje com o tema Primeira Semana de Desenvolvimento. Um tema muito importante que vai delimitar aí o início do desenvolvimento fetal. E antes de iniciar o nosso tema, nós vamos recapitular um pouquinho de como se concluiu a nossa última aula com o tema fecundação. Pois sabemos que a embriologia é um processo contínuo, então um tema liga ao outro. A fecundação, como nós já analisamos, é um processo que acontece em 10 etapas. Ao final dessas 10 etapas está aí a cigamia e a anfimix. A cigamia, como estudamos, é a perca aí da carioteca, né? Que é da membrana nuclear dos DNAs, tanto do gameta masculino quanto do gameta feminino. E quando esse DNA se prepara aí para a união, para assim acontecer a primeira divisão mitótica, e antes disso vai formar aí a célula, que é o início da vida humana, que é o ovo ou o zigoto. E a anfimix é o processo no qual, né, está já no processo de divisão mitótica, já passou aí pela profase, está na metafase, se conclui o processo na metafase, que é quando essas envolturas já estão com os seus polos correlacionados, já vão começar aí essa linha equatorial, para depois aí acontecer o processo de divisão celular, né, dando continuidade na anáfase, na telófase, e depois aí a citocinese, que é a separação aí desses embriões, dessas células, para formar aí a primeira divisão mitótica dessa célula. Então, vamos continuar aí a primeira semana de desenvolvimento. E antes disso, vamos analisar essa tabela que nós estudamos na nossa primeira aula e dissemos que essa tabela é muito importante, pois ela vai delimitar aí, né, o nosso ritmo de estudo. Estamos aqui na primeira semana. Na primeira semana, esse é o período denominado pré-embrionário, que se estende da primeira até a terceira semana. Então, nós vamos dizer que estamos no período pré-embrionário. E na primeira semana, quais são os processos biológicos que vão acontecer? Vai acontecer o processo de segmentação ou clivagem do zigoto, é a mesma coisa. E o processo de translado também é outro processo muito importante que devemos saber, que acontece aí na primeira semana. E observem que acabou de acontecer o processo de fecundação para dar início aí à primeira semana. O nome desse embrião também vai ter alteração. Zigoto aí é a união, né, das duas células haploides, formando assim uma célula diploide, que nós já estudamos também. E ao final da primeira semana, essa estrutura vai se chamar blastocito. Então, hoje nós vamos estudar todas essas mudanças que acontecem na primeira semana. Essa imagem é uma imagem muito importante, é uma imagem que demonstra todas as alterações que vão acontecendo aí ao decorrer dos dias. Podemos observar aqui, ó, desde o início, nós temos aqui o órgão ovário, que é o órgão responsável pela produção do gameta, no caso feminino, né? O ovocito 2. Então, nós sabemos que no 14º dia, o ovário ele vai ovular esse ovocito secundário e está sendo aqui, ó, sugado pelas fímbrias, que faz parte aí uma das estruturas da trompa de Falópio, né? Ou trompa uterina. E esse ovocito secundário vai lá na ampoxa ou no terço distal da trompa de Falópio, vai se unir aí, ó, com o gameta masculino, que são os espermatozoides, e apenas um espermatozoide vai aí ser o contemplado para o processo aí de fecundação. No caso dessa imagem, possivelmente foi esse espermatozoide que está aí no processo mais avançado que os demais. Podemos observar também as estruturas, né, desse ovocito secundário, é que nós teríamos, ó, a corona radiata e mais internamente a zona pelúcida. Podemos observar na quarta etapa, que foi o processo de denudação, o processo de fecundação, que é a perca, ó, dessa corona radiata, e essa estrutura, é, essa célula, que vai ser a união, vai permanecer apenas com a zona pelúcida ou membrana pelúcida. Podemos observar também que esse processo aqui é quando se une, ó, os dois gametas, masculino e feminino, e essa união dessas células haploides de 23 cromossomas vai dar aí a célula de início da vida humana, que é a célula zigoto ou evo.
que é uma célula de 46 cromossomas. Observem que essa célula também está rodeada pela membrana pelúcida. Essa membrana pelúcida vai acompanhar ela até a chegada no útero. Em volta do sexto ou sétimo dia, ela vai ter a perca total dessa membrana pelúcida. E vamos estudar aí esse passo a passo. Primeiro, o que seria segmentação ou clivagem do zigoto? Segmentação ou clivagem do zigoto nada mais é do que o processo de divisão celular. Porém, essas divisões celulares não serão divisões meióticas, porque nós estudamos que divisões meióticas irão acontecer no processo de ovogênese e espermatogênese, simultaneamente no ovário e nos testículos. Então, essas divisões que vão acontecer aqui na trompa de Falópio e depois no útero serão divisões mitóticas. São aquelas divisões que vão dar células de 46 cromossomas, que vão replicar essas células. Então, aqui nós teremos a primeira célula, que é o zigoto. Quando essa célula zigoto inicia, ela vai também iniciar o processo de divisão celular. É o processo no qual vai ter a multiplicação celular, porque nós sabemos que um conjunto de células vai formar tecidos, e esses tecidos vão formar órgãos. Então, é por isso que essas células têm que se multiplicar cada vez mais para formar aí as estruturas de todo o nosso corpo. Podemos observar aqui que a nossa primeira divisão mitótica acontece no primeiro dia da fecundação, e observem que esse primeiro dia da fecundação vai delimitar todo o processo. Por quê? Nesse primeiro dia, acontece a primeira divisão mitótica. Nós tínhamos uma célula de 46 cromossomas, que se dividiu e formou aí duas células de 46 cromossomas. Essas divisões são muito importantes. Por quê? Essas duas células, pode observar que formou uma linha aí entre elas. Essa linha vai separar e vai ser muito importante, porque ela vai delimitar dois importantes polos. Um desses polos será o polo embrionário e o outro será o polo vegetativo. O que seria o polo embrionário? O polo embrionário é o lado no qual vai ter acesso primeiro ao endométrio do uterino. E o vegetativo vai ser o polo que será o último a ser envolvido por total pelo endométrio. Nós vamos observar um pouco mais à frente. Outra coisa importante, essa célula, quando nós só tínhamos uma célula, se chamava zigoto ou evo. A partir da primeira divisão mitótica, ela já perde esse nome de zigoto ou evo. Quando ela se divide, essa célula já vai se chamar blastômeras. Essas blastômeras são uma célula a partir da primeira divisão. Então, aqui é correto afirmar que eu tenho duas blastômeras. Aqui, 4 blastômeras. Aqui, 8 blastômeras. E assim sucessivamente. Então, as blastômeras será o processo no qual aconteceu a partir da primeira divisão mitótica. Então, no primeiro dia, eu vou ter aí, ao final, duas células blastômeras. No segundo dia, eu já vou ter, aconteceu outra divisão mitótica, que eu tinha duas células e gerou 4 células, que são chamadas blastômeras. Então, aqui é correto afirmar que eu tenho 4 blastômeras. E no segundo dia e meio, eu vou ter a minha terceira divisão mitótica, onde eu tinha 4 blastômeras e elas se multiplicaram para 8 blastômeras. E lembrem que esse processo de multiplicação aqui vai se chamar segmentação ou clivagem do zigoto. Aí vamos lá. A partir do quarto dia, essas células que tinham 8, elas vão começar a se multiplicar de forma diferente. Quando a minha estrutura celular estiver entre 12 a 16 células, essa estrutura que tem uma forma ovoide de massa, um maciço, ela vai se chamar mórula. É um termo que é muito importante, né? Porque ele tem uma forma esférica, e essa mórula está composta por 12 a 16 células. Preste atenção, porque essa definição de mórula é muito relativa. O livro que estudamos, ele usa como termo que a mórula é composta por 12 a 36. Porém, tem autores que dizem que a mórula é de 12 a 32, de 16 a 34. Então, é relativo. Contudo,
a bibliografia que utilizamos diz que a mórula é composta por 12 a 16 blastômeras, ok? Então, já sabemos aqui o que acontece no processo de segmentação ou clivagem. E o que seria o processo de translado? O processo de translado é a migração que essa célula faz a partir do momento que ela é um zigoto, que é uma célula unicelular, é a migração que ela faz da trompa de Falópio até o útero. Esse processo de migração se chama translado. Translado, ok? Aí vamos lá. Se na mórula eu tenho aqui de 12 a 16 células, é correto afirmar que eu vou ter, e lembre que essa estrutura ainda está envolvida pela membrana pelúcida. Então, é correto afirmar que eu vou ter células que vão estar na periferia e eu vou ter células que vão estar mais centrais a essa estrutura. E esse embrião, ele se nutre de que forma? Lembre que aqui ele se nutria pelo polocito 2, porém esse polocito 2, no momento ele vai sumir, até porque vai ser mais células se alimentando desse polocito 2. Então, esse embrião, essas células precisam de mais nutrição. E a nutrição deles são feitas através de quê? A trompa de Falópio vai liberar um muco, e esse muco ele é nutritivo e vai servir como nutrição para essas células. Como também as glândulas aqui do útero também vão secretar essas secreções mucosas, que também vão ser responsáveis pelo processo de nutrição desse embrião. Então, como eu estava falando, se a mórula ela vai ter células mais internas e células mais periféricas, e elas vão se alimentar desse muco que vem de fora, então é correto afirmar que as células que estão na periferia, elas vão se alimentar mais do que as células que estão na mais interna. Então, quando a gente fala de divisão celular, lembre que a gente vai ter lá na interfase o processo de G1. O processo de G1 é quando essa célula aumenta de tamanho para que ela vai sintetizar o quê? Proteína, para que ela tenha energia suficiente para se dividir. Então, o que é que acontece? As células que estão na periferia vão completar esse processo G1 mais rápido do que as células que estão mais centrais. Por quê? Elas recebem mais nutrientes. Então, do quarto para o quinto dia, nós vamos ter a ruptura sincrônica de divisão mitótica. Porque até então, quando uma célula se dividia, a outra também se dividia. Porque lembrem que o processo é 24 horas. Porém, quanto mais nutrição eu recebo, mais rápido pode acontecer esse processo, ou também mais demorado pode ser se eu não receber a nutrição correta. Porque lembre que as células, antes de se dividirem, elas vão fazer o ponto de checagem, que é lá no G1 e no G2, que é o processo no qual essa célula vai observar se ela está com todas as estruturas necessárias para o processo de divisão. Então, o que acontece? Do quarto para o quinto dia, nós vamos ter essa ruptura da quebra sistemática, né, das divisões mitóticas. E vamos lá. Essa célula, que se chama mórula, ela já vai estar aqui no terço, né, chegando no útero, no terço superior do útero. Quando ela chega no útero, ela vai encontrar mais secreções do que na trompa de Falópio. Então, essas secreções vão começar a ter uma forma de ingressar dentro dessa célula. Até porque essas secreções são secreções que a membrana pelúcida ela permite que passe, porque são secreções nutritivas. Então, o que é que vai acontecer? Esse líquido incolor que é formado por muco, que está fora, vai começar a entrar nessa célula. No momento que ele começa a entrar nessa célula, o líquido ele vai ser necessário um espaço para que ele se acomode dentro dessa célula. Então, o que é que acontece? À medida que o líquido entra, essas células são empurradas até a membrana pelúcida, porque elas vão ter que se acomodar, porque chegou outra estrutura que é esse líquido. Então, o que acontece? Aí a gente vai ter a nossa primeira criação de uma estrutura, que é o trofoblasto. E o trofoblasto são formados por células que vão estar rodeadas toda a estrutura periférica dessas células. Porém, a gente sabe que as células estão se multiplicando a todo momento. Então, são muitas células e nem todas vão dar aí na periferia. Então, o que vai acontecer? Vai ficar também muitas células dentro dessa estrutura.
Essas células também não vão ficar soltas dentro desse líquido, porque essas células vão estar unidas uma à outra, bem próximas. Então, à medida que esse líquido entre, o líquido vai ficar em uma extremidade e essas células vão ficar em outra extremidade, formando assim mais duas estruturas, que são esse líquido que está dentro dessa célula vai ter, que é uma cavidade que está cheia de líquido, seria mais ou menos essa cavidade aqui cheia de líquido, vai se chamar blastocele, e essas células, ó, que forem empurradas para uma extremidade, vai se chamar maciço celular interno. Aí vamos lá. Então, recapitulando, eu vou ter o trofoblasto, que são células periféricas que foram empurradas por esse líquido, né? Agora já se evolucionou e já está se chamando, já se evoluiu, está se chamando o quê? Blastocele. E eu tenho as células que estavam internas, que foram empurradas por esse blastocele, que formou aqui, ó, o meu maciço celular interno. Aí vamos lá. Pensem comigo. Se eu tenho o meu maciço celular interno e aqui eu tenho um líquido, que é o meu blastocele. Aqui eu tenho essas células que estão aqui mais internamente e essas células não estão em contato contínuo com esse líquido. Porém, eu tenho essa camada simples aqui que está em contato direto com esse líquido. Então, é correto afirmar que essas células que estão em contato com esse líquido vão se transformar em algo diferente dessas células que estão dentro, que estão mais adentro, que não têm contato com esse líquido, criando aí mais uma estrutura. Essas células que estão entre o maciço celular interno e o blastocele se chamará hipoblasto. Então, o hipoblasto são essa camada simples que está entre o maciço celular interno e o blastocele. Então, esse embrião aqui, ao final de 7 dias, terá uma estrutura que será o trofoblasto, que são as células periféricas, o maciço celular interno, o blastocele e essas células que estão entre eles, que se chamará hipoblasto. Aí o conjunto dessa estrutura aqui vai formar o blastocito, que é o nome do embrião de 7 dias. E é correto afirmar que o blastocito é formado por um conjunto de blastômeras, que são as primeiras células, o primeiro nome celular das células a partir da primeira divisão. É correto afirmar que o maciço celular interno é formado por um conjunto de blastômeras. É correto afirmar que o hipoblasto é uma camada simples de blastômeras. É correto afirmar que o trofoblasto é uma envoltura celular que está formado por blastômeras. E olhem, recordem aqui que essa membrana pelúcida ela se perde do sexto para o sétimo dia. Por quê? À medida que vai entrando água, à medida que essas células vão se nutrindo, esse muco vai dissolvendo essa membrana pelúcida. Então, ao fim de 7 dias, essa membrana pelúcida já não vai ter mais a sua função. E observem também que o mesmo tamanho dessa célula se tornou o mesmo tamanho dessa célula. Então, à medida que essa membrana vai se perdendo, as células vão tomando o seu lugar. Porém, a célula, aos 7 dias, tem o mesmo tamanho da célula do primeiro dia. Ok? Vamos observar agora a estrutura celular para a gente observar e recordar. Então, nós sabemos que as células que estão na periferia são chamadas de trofoblasto. As células que estão mais internas, que não têm contato com o líquido, se chama maciço celular interno. As células do maciço celular interno, que têm contato com o líquido, se chama hipoblasto. E essa cavidade que tem esse líquido incolor se chama blastocele. Então, essas são as estruturas ao final da primeira semana do embrião. E agora, essa é uma imagem mais ilustrativa, né, das estruturas, que a gente pode observar aí todas as estruturas ao final da 7ª semana. Trofoblasto, maciço celular interno, hipoblasto e blastocele, que é a cavidade que contém o líquor. E aí a gente vai ver aí o último dia da primeira semana. O último dia da primeira semana não correspondem
ao processo de implantação. Ele não vai ser responsável pelo processo de implantação. Porém, esse último dia é quando essa estrutura que se chama blastocito vai ter contato com o endométrio uterino. Então, ó, lembrando que a gente falou que a primeira divisão mitótica, que vai formar duas blastômeras, vai dividir aí um polo vegetativo e um polo embrionário. O polo embrionário é o polo no qual contém que tipo de célula? Aonde está o maciço celular interno, onde está o hipoblasto e aonde está uma camada do trofoblasto, até porque a gente sabe que o trofoblasto envolve toda a célula. E aqui nós vamos encontrar a nossa blastocele. Então, o polo vegetativo é o lado oposto do polo embrionário. Aqui nós vamos encontrar o nosso epitélio endometrial, aqui nós vamos encontrar glândulas que secretam esse muco, que servem de nutrição para esse embrião, né, que é o blastocito, e aqui nós vamos encontrar alguns capilares sanguíneos, que a gente já viu, que esse endométrio, porque lembrem, se a mulher ovulou no 14º dia e a primeira semana contou com 7 dias, significa dizer que essa mulher está no 21º dia do seu ciclo endometrial ou ciclo ovárico. Então, se ela está no 21º dia, o seu ciclo endometrial está na fase secretória, a fase na qual ela recebe muita progesterona do corpo amaríxo. Porque o corpo amaríxo, nesse momento aqui, já recebeu a informação que houve o processo de fecundação. Então, ele vai continuar aí a secretar progesterona mais ou menos até o 3º mês de gestação dessa mulher. E depois que vai secretar essa progesterona, a gente vai estudar aí um pouco mais de decorrer da matéria, ok? Nós vamos encontrar aí algumas patologias. Esse processo de patologia é muito comum, porque lembre, se a mulher está no 21º dia, ela ainda falta 7 dias para o processo de menstruação. Então, essa mulher ainda não sabe que está grávida, porque a menstruação dela ainda não atrasou. Então, é normal que essa mulher ela se permita tomar alguns tipos de medicamentos que são contraindicados no processo de gestação, porque ela não sabe que está grávida. Então, ela pode ter abortos espontâneos, né? Que é abortos tempranos, porque vai acontecer aí através da influência de alguns medicamentos. Esses abortos podem ser abortos por completo, ó, aqui a gente pode ver que toda a estrutura celular saiu, apenas ficou o endométrio. Pode ser um aborto no qual ela fique com metade de algumas estruturas dentro dela, que vai dar algumas infecções, e quando ela vai fazer alguns exames clínicos, vai perceber que sofreu um aborto, ou ela pode sofrer o aborto e esse feto continuar, né, essa estrutura continuar dentro do útero, que ela vai ter que fazer aí um processo de curetagem. Aí recordem que essa mulher ainda não sabe que está grávida, a menstruação dela não está no período, porém, se acontecer esse aborto, esse sangramento vai ser confundido com a menstruação. A mulher ela pode pensar, eita, eu menstruei antes do dia correto. Não, ela estaria sofrendo aí um processo de aborto, porém ela não saberia, porque ainda não teria atrasado a sua menstruação, ok? Pessoal, essa foi a aula de hoje sobre a primeira semana de desenvolvimento. Espero que tenham gostado. Estudem bastante e até a próxima.